Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spent with thee. So here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether. Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Nós convidamos você nesse momento para ter conosco mais um momento especial, para ter conosco mais uma quarta com vida. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti,
adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente Jesus, o Cristo, Ele que é o centro, Ele que é a razão, Ele que é o tudo. É a Ele que louvamos, glorificamos e exaltamos. O centro, a razão, o tudo das nossas vidas. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Os vencedores são os que sobram. Um tema interessante, um bate-papo interessante que nós temos para repartir com você em alguns minutos. Como sempre, eu uso uma base, um texto bíblico, e eu gosto bastante dessa versão da Almeida atualizada. E o capítulo 7 do livro de Juízes, no Antigo Testamento, um livro histórico, ele vai falar sobre um homem chamado Jerubaal, também chamado de Gideão. Depois falaremos sobre os nomes, né? O que significam os nomes. Mas eu quero ler o texto bíblico. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. 22.000 voltaram e 10.000 ficaram. Somando isso aí, 10.000, 2.000 homens voltaram e 10.000 ficaram, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram, 32.000. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, ali os provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele a quem eu disser, este não irá com você, este não irá. E Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: como esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. E os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros, e Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens, e o arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Concluindo, ele tinha à disposição no começo quase todo Israel. Depois, quando ele sai com 32.000 homens. E vai havendo uma escolha, vai havendo uma seleção, e no final sobram 300 homens. 300 forças de guerra para lutarem contra os midianitas. Os midianitas eram um povo complicado. Eles eram árabes nômades. E uma das características do povo midianita, uma das características mais marcantes, é que eles eram violentos, assassinos. Isso aí você, lendo os outros livros históricos, você vai alcançar um pouco mais da história dos midianitas. Jerubaal significa aquele que luta contra Baal. Era um dos nomes de Gideão. E Gideão é aquele que tem a força para se levantar contra, ou é aquele que toma a espada para afrontar. Existem algumas diferenças que, devido à raiz do nome, você vai encontrar aí divergência bem grande,
com relação ao nome de Gideão. Mas o que importa aqui, que é o tema do nosso bate-papo, da nossa reflexão, é que às vezes, eu diria que na maioria das vezes, dos casos, não é a quantidade que vai dar o resultado final. Porque um texto bíblico que chama muita atenção no Novo Testamento, ele é proferido pelo Senhor Jesus, o Cristo. Ele diz assim, em determinada mensagem, em determinada passagem, ele diz assim: olha, muitos são chamados. Então você imagina uma multidão, onde ele aponta as pessoas, chama essas pessoas, e depois ele diz, desses que foram chamados, já é uma pré-seleção, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Gideão saiu com uma multidão razoável, que era improvável vencer os midianitas. Com 32 mil homens, nem todos destros na espada, nas armas de guerra, nem todos eram, não é? Tanto é que quando ele diz, o negócio lá vai ser feio. Muitos de vocês aí podem não voltar, podem não retornar. Então, os que estão temerosos, têm família, devem ficar. E ficaram 22 mil pelo meio do caminho. E com os 10 mil ele avançou. E Deus falou para ele, olha, tem muita gente ainda aí. Não é? Tem que sobrar, vai sobrar menos gente aí para você continuar a sua peleja. Para você continuar a sua luta para tentar livrar Israel da mão desses midianitas. E ele então coloca a prova. Outra coisa interessante, as provas vêm. Quem imagina passar por esse mundo sem ter provações, e às vezes até privações, vive no mundo da fantasia, vive no mundo da Alice no País das Maravilhas, né? Vive num mundo aí que muitos pregadores falam, que é tudo belo, tudo maravilhoso, só triunfo, não tem doença. Todos eles que ficam doentes, que morrem, e muitos até que empobrecem. Mas eles pegam essa mensagem que fala muito ao coração das pessoas, coração inclinado ao egoísmo e ao materialismo. Então, você tem provações. A luta é uma provação. Essa situação que é colocada aqui, quando Deus fala, Gideão, vai lá e fala para esses caras aí que o negócio lá é feio. Então, quando você coloca a estrutura da guerra, muitos já se acovardam. Olha, nós militamos no cristianismo. Nós somos cristãos, definidos pela Escritura Sagrada, crentes e confiantes no único Cristo, o Cristo de Deus, o Verbo que se fez carne, e nós defendemos essa palavra, nós confiamos, cremos nessa palavra, ela é a razão da vida da gente. Agora, muitas pessoas se acovardam, muitas pessoas se assustam, muitos ficam pelo caminho, muitos são chamados, mas no final poucos são escolhidos. Volto para o texto aí. Gideão, primeiro ele escolheu a turma lá, vocês aí, 32 mil. Se for pela razão humana, nós vamos perder, nós vamos apanhar. Uma maioria que vai morrer, não é? Mas a seleção de Deus, a seleção do Eterno, do Criador, ela é mais diferenciada ainda. Ele vai fazer vencedores os que sobram. E isso aí é descrito em toda a Bíblia Sagrada. Quando você pega o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, você percebe lá que poucos são os vencedores, aqueles que permanecem fiéis até o fim. E aqueles que permanecem fiéis até o fim, colocando a vida em risco, esses são os vencedores, os que sobraram. Para o mundo, para a ideologia humana, a ideologia social do mundo, os que sobram não prestam. A sobra vai para o lixo. Mas para Deus, você pode levar para o lado assim, sobraram 300, que no final, de certa forma, foram até humilhados pela ação de Deus. Como Gideão fala, vocês vão passar pelas águas, não percam tempo. E Deus fala para ele, aqueles que se ajoelharem para descansarem, para beber água, isso aí você esquece. Agora, aqueles que vão andando, porque não pode perder tempo, e vão bebendo água como um cachorro, que ele cita antes,
não é? Lambendo, o cachorro vai lamber com a língua, e os homens talvez caminhando e lambendo com a mão, pegando a água e levando à boca. Então esses aí, os que sobraram, 300, é com esses aí que você vai se levantar e vai lutar no arraial dos midianitas. Como eu já falei, povo criminoso, povo sanguinário. Mas tudo que o Eterno faz confunde o normal das pessoas, né? Confunde. O Eterno faz coisas, até a própria Escritura, ela é para confundir. Muitas pessoas pegam a palavra e querem analisar puramente pela razão, então não conseguem conceber um Deus fazendo um homem à imagem e semelhança, pegando um pouquinho de pó, de terra, e fazendo um bonequinho e soprando. Isso não cabe na cabeça das pessoas, né? Não cabe na cabeça das pessoas que Maria engravidou de algo sobrenatural. Eles até brincam, fazem chacotas, dizendo que nada, José foi enganado, Maria pulou a cerca. Isso a gente ouve até no meio cristão, no meio evangélico, né? Para nossa surpresa, no meio evangélico, a gente ouve pastores duvidando do nascimento virginal do Cristo. E são muitos, principalmente dessa teologia mais moderna, dessa teologia mais liberal. Mas nós queremos que esse Cristo foi concebido por uma virgem, Santa Maria, virgem, pura, a mulher escolhida por Deus, para trazer ao mundo o Filho, o Criador, o Verbo que se fez carne. Nós cremos no Eterno, que fez um boneco e falou: agora sobre você eu vou soprar, vou te dar vida, porque a vida é a essência de Deus. Da mesma forma nós cremos que Deus fala a Gideão: você vai se levantar contra os midianitas. Eu tenho certeza que no arraial dos hebreus ali, um olhou para o outro e falou: vai ser uma carnificina, não é? Nós vamos morrer, porque esses homens são violentos e odeiam os hebreus, odeiam Israel, e virão com tudo para cima. E Deus fala: não, seleciona aí alguns, e de repente ele seleciona, consegue 32 mil, Deus fala: tem muito, ficam 22, vem com 10 mil, e Deus fala: não, tem muito ainda, aí tem que sobrar menos, e uma sobrinha de 300. E com esses 300, então, Deus faz o sobrenatural. Os midianitas são derrotados, e foi uma derrota acachapante, foi uma derrota que fez com que os midianitas ficassem no cantinho deles por muitos anos, não é? Então, os que sobram são os vencedores, os que permanecem fiéis. Eu vou aqui usar uma frase do meu saudoso mestre, saudoso pastor Enéas Tonini, que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse Quarta Convida conheceram, ouviram falar e vão se lembrar de Enéas Tonini. Ele dizia, brincando para nós: tem gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa, e poucas terminativas. Ou seja, você tem que começar bem, você pode caminhar cambaleando, mas o mais importante é você terminar bem. Sabe, a tua história, a tua biografia, ela vai ser escrita muito mais baseada nos seus últimos minutos do que em toda a sua biografia, em toda a sua história. E às vezes você vai cambaleando, você faz coisas erradas, e isso serve para exemplos. Mas como você termina a sua jornada, é aquilo que vai ficar registrado. Eu uso sempre para isso um exemplo de uma empresa. Você pode trabalhar 20 anos na empresa, você pode ter plaquinhas de condecoração da empresa, de reconhecimento, você pode ter ganho dinheiro, você pode ter participar de várias reuniões em que apontaram você como um funcionário exemplar. Mas se no final lá, você roubou, você ofendeu alguém e foi mandado embora, foi dispensado por uma causa justa ou uma justa causa, aquilo vai marcar você, aquilo vai marcar a tua biografia, aquilo vai marcar a tua história. Em outra empresa que você for, a primeira coisa que eles vão olhar não são os 20 anos de bom serviço que você prestou, mas aquele exemplo final, aquele testemunho final que você deixou ali. E infelizmente muitos cristãos fazem isso. Às vezes tem uma caminhada bonita, mas acabam estragando no final. Então, Deus vai fazer com que aqueles que aparentemente sobraram, aqueles que aparentemente às vezes foram até desprezados, e foram mesmo desprezados, lambendo aquela água, mas são esses os vencedores. É com esses que o Senhor vai fazer a obra.
A causa do Cristo, a causa da igreja, ela é diferente. Ela não é um montante, ela não é a multidão. Apesar de se juntarmos no mundo inteiro, serão tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que vão se reunir e declarar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, em vista daquilo que existe no mundo, na população, é uma minoria, é uma minoria. E aí que contraria a regra. Os vencedores são aqueles que sobram. Os vencedores são aqueles que vão até o final. São aqueles que às vezes são humilhados, são pisoteados, são apontados. Mas no final, quem vai fazer o reconhecimento não será nesse mundo aqui não. Será no mundo vindouro. A condecoração, a plaquinha, a medalha de honra ao mérito, você não recebe nesse mundo. Você recebe depois que você fecha os seus olhos. Então eu peço que você reflita. Às vezes você está naquela multidão que saiu. Saíram 32 mil. Vamos lá, vamos vencer esses midianitas. Hoje nós vamos acabar com eles. Às vezes no meio do caminho, você já percebe que muitos não estão mais com você, mas você continua. Mas quando chega a hora, às vezes, de você passar pelas águas sem perder tempo, lamber, você fala, não, daqui para frente não dá para ir não. Eu vou parar por aqui. E o Senhor vai contar com aqueles que atravessaram as águas, lamberam as águas, foram do outro lado da margem, e com esses aí, Deus fez algo, uma proeza que ficou marcada aí na Escritura Sagrada, né? Derrotaram todo o arraial dos midianitas, com 300 homens apenas. Que sobrou? 300. É com esses aí que nós vamos fazer a obra. Então, eu peço que você reflita bastante nisso. Às vezes a gente acha que muitos vão fazer muitas coisas tal, e poucos às vezes estão entendendo a missão. A missão é para poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos compreendem a missão. Você que está me ouvindo aí do outro lado, você que está me vendo aí do outro lado, eu espero que você faça parte desses poucos que compreendem, que entendem a missão. Onde você estiver, nós vamos colocar agora a vida da sua família, vamos colocar aí a sua saúde, vamos colocar aí o seu trabalho, o seu ganha-pão, as suas lutas. Como eu falei, as lutas são muitas. Talvez quem está aí nos vendo neste momento, quem está aí participando dessa reflexão, desse bate-papo, misture um pouquinho a atenção que você está tendo com aquilo que nós estamos falando aqui, com aquilo que você está passando. Sabe, nós vamos cantar uma música que diz que são os momentos difíceis da vida que você tem que descansar, não importam as circunstâncias, né? Não importam as situações. Eu te louvarei em todo e qualquer momento. Esse é um desafio que eu faço para você. Então feche seus olhos aí, se você quiser ficar com os olhos abertos. Isso não importa, não é isso que define se a sua oração será ouvida ou não, a sua súplica, a sua prece será ouvida ou não. O que importa é que o seu coração esteja diante do Senhor. Eu quero colocar na tua vida, não porque eu sou melhor que você, porque eu estou aqui. Então eu quero que você me acompanhe. Cristo da cruz, eterno Salvador, a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós colocamos as vidas agora, Senhor, e todas essas situações que nós pontuamos aqui, e todos esses casos que nós pontuamos aqui, Senhor, que o Senhor esteja entrando com a tua providência, com a tua graça, e ajuda-nos, ó Senhor, nos dá força, porque às vezes nós olhamos para os lados, e as pessoas estão ficando, parece que estamos sozinhos, mas com aqueles 300 estava o general mais forte, com aqueles 300 estava o general mais estrategista, com aqueles 300 estava o general mais valente, que é o nosso Cristo, o Cristo da cruz, e Ele garante para nós, para esses que sobram, que são os vencedores, Ele diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Jesus abençoe a tua vida. Obrigado por nos acompanhar mais um pouquinho aqui. Obrigado por ouvir essa reflexão. Pense nessa reflexão. E até a semana que vem, para juntos termos mais uma quarta com vida.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que te render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together